Muito provavelmente você já ouviu a história de que o Elvis Presley não morreu e teria forjado a sua morte. Mas você sabia que pouco tempo depois da morte do cantor e da mesma gravadora em que ele surgiu, apareceu um outro cantor mascarado chamado Orion, que parecia o Elvis, cantava, dançava e se vestia como ele, além de ter uma voz idêntica dele, fazendo então muita gente acreditar de que na verdade o Elvis realmente tinha forjado a própria morte? Pois é, caso não conheça a história, quer saber um pouquinho mais sobre ela e a verdade por trás disso tudo, fica aí que eu já conto. Bom, Elvis Presley morreu em agosto de 1977, vítima de um ataque cardíaco com apenas 42 anos de idade, deixando os fãs aí muito tristes pela perda de um dos grandes artistas da época. Com muita gente, na verdade, não querendo acreditar que ele tinha morrido, ainda mais tão jovem. Acontece que pouco tempo depois disso, muitas coisas aconteceriam que fariam essas pessoas acreditar realmente nisso. Afinal, foi alguns meses após a morte do cantor, já em 1978, que a gravadora Sun Records, uma das maiores da época e que inclusive o próprio Elvis chegou a lançar alguns discos por ela. As primeiras gravações dele, na verdade, foram lançadas pela Sun Records, começou a aparecer ali com alguns materiais suspeitos. Isso porque foi nessa época que eles lançaram singles de músicas como That's Alright Mama e Blue Moon of Kentucky, que tinham sido lançadas pelo Elvis no começo da carreira dele, em 1954, em um momento em que ele ainda fazia parte da gravadora Sun Records. Acontece que esses singles lançados em 1978 eram um pouco diferentes dos originais e também não tinham o Elvis creditado como sendo aquele que gravou as músicas, com o artista que apareceu sendo o que gravou a canção sendo nomeado apenas como Friend, ou seja, sem um nome específico, o que fez muita gente acreditar que essas eram gravações perdidas do Elvis, que ele gravou pela gravadora lá anos atrás, quando ele ainda fazia parte do quadro de artistas dela. Inclusive a própria RCA entendeu isso, que era a gravadora que tinha comprado os direitos autorais das músicas do Elvis, inclusive essas aí. E assim então quase entrou com um processo contra a Sun Records justamente por isso. Com essas músicas passando a tocar em rádios nos Estados Unidos, principalmente ali em rádios de locais mais rurais do sul do país. E até aí tudo bem, como eu disse, poderiam ser gravações antigas, as pessoas entendiam que poderia ser mesmo. Nada então que indicasse que na verdade ele não teria morrido. Acontece que foi pouco tempo depois disso que a Sun Records lançou novas músicas, sendo creditada apenas como Friend, novamente o artista que gravou as canções. E dessa vez eram músicas que o Elvis nunca tinha gravado em sua carreira. Músicas inéditas na voz dele, apesar de parecer muito que era ele cantando essas músicas. E essas eram canções que tinham ficado conhecidas na voz de outros artistas, como Jerry Lee Lewis ou Carl Perkins, mas dessa vez tendo junto aí uma outra voz que era no mínimo muito parecida com a do Elvis, como se fossem parcerias entre esses artistas que nunca tinham sido lançadas. Um exemplo disso era a música Save the Last Dance for Me, que tinha ficado conhecida apenas na voz do Jerry Lee Lewis, porém com essa versão sendo creditada como Jerry Lee Lewis e Friend. Oh, I know that the music's fine like sparkling wine. Go and have your fun. E claro que isso chamou muita atenção do público, essas músicas passaram a tocar muito mais nas rádios, como se fossem aí novamente gravações perdidas do Elvis ou algo do tipo, mas dessa vez era uma música inédita, né, na voz dele, o que já fez muita gente acreditar de que na verdade essas eram novas gravações do Elvis e não gravações antigas. Talvez aí depois de sua morte, sim, essas gravações fizeram com que algumas pessoas, poucas ainda nesse momento, acreditassem que Elvis não tinha morrido e estava lançando novas músicas sobre o pseudônimo de Friend. E seria ainda em 1978 que essa suspeita aumentaria ainda mais. Isso porque foi nesse ano aí que a escritora Gayle George lançou o livro Orion, que contava a história de um artista muito popular que vivia ali um momento de destaque em sua carreira, mas que fingiu a sua morte para fugir da fama, com ele mudando ali a sua aparência e tudo mais, enfim. E esse personagem do livro era baseado no Elvis mesmo, tá? Curiosamente, ela escreveu o livro antes da morte do astro, tá? Mas o lançamento só aconteceu depois, foi uma coincidência. E assim, o livro não fez ninguém exatamente aí achar que o Elvis na verdade estava vivo. Todo mundo entendeu que era apenas uma ficção. Mas o fato de apenas alguns meses depois disso, ainda em 1978, e cerca aí mais ou menos de um ano depois da morte do cantor, foi lançado o disco Reborn pela Sun Records, de um artista justamente chamado Orion. O mesmo nome
lá do personagem do livro e que se vestia como Elvis, se parecia com o Elvis e até cantava como o Elvis, incluindo aí nos trejeitos e com uma voz idêntica à dele, mas com uma diferença: ele usava ali uma máscara que cobria parte do seu rosto. Sem contar que a capa desse disco, a primeira, tá? Depois eles tiveram que mudar, trazia uma foto do Orion deitada em um caixão e ao mesmo tempo em pé cantando, como se tivesse renascido, que é aí justamente o nome do disco, dando muito a entender de que se tratava de um renascimento do próprio Elvis Presley, que talvez tivesse fingido a sua morte, fazendo com que muita gente acreditasse nisso. Mas será que era o Elvis mesmo? Mas é só rapidinho chegar nessa parte da história. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança um vídeo assim. Se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. E se por acaso aparecer aí pra você a opção de hypar que ajuda a divulgar o vídeo, beleza? Bom, o lançamento desse disco, como eu disse aí, fez muita gente achar que o Elvis não tinha morrido. Afinal, além da capa, tá, o disco ainda trazia versões de músicas nunca antes cantadas pelo Elvis, pelo menos não gravadas por ele, mas estavam lá no disco, né, com a voz dele, ou pelo menos com uma muito parecida. Entre elas tinha uma versão da música Mona Lisa, do Nat King Cole, né, só que ali mais swingada. Tinha ainda Here You Have to Go, de Jim Reeves, e ainda uma versão de Ebony Eyes, né, que era um sucesso do Everly Brothers, e que tinha ali no começo da música uma parte falada, que era diferente da original e que emocionou muita gente quando ouviu, que contava ali a história de um homem que esperava por sua amada em um aeroporto quando ele descobre que o avião onde ela estava caiu. The plane was way overdue, so I went inside to the airline's desk and I said, "Sir." Esses lançamentos fazendo muito sucesso, tá? Além de ter emocionado muita gente. Mas ainda assim eram apenas gravações, não é mesmo? Não, afinal, com todo esse sucesso, o tal Orion começou a fazer shows. Ainda vestindo roupas muito parecidas com a que o Elvis usava, um penteado também parecido, com a voz praticamente idêntica, mas usando uma máscara que escondia sua verdadeira identidade. E com o passar do tempo, ele foi lançando cada vez mais discos e cada vez mais hits, músicas que ficaram famosas mesmo, como I Am That Easy to Forget, Rockabilly Rebel e Crazy Little Thing Called Love, que entraram para as paradas de sucesso entre os anos de 1979 e 1981. This thing called love, but I just can't handle it. E assim ele foi ficando cada vez mais popular, fazendo apresentações para públicos cada vez maiores, tá? Chegava a dezenas de milhares de pessoas assistindo os shows dele, fazendo até turnês mundiais aí, passando por diversos países, com muita gente aí, principalmente fãs apaixonados pelo Elvis, não acreditando de que ele tinha morrido, assumindo que ele estava ali na sua frente vivo e se apresentando, mas usando uma máscara e sob o nome de Orion, criando então toda uma mística e dúvidas entre os fãs. Acontece que todas essas dúvidas duraram apenas até 1983, momento em que o Orion tirou a sua máscara na frente de mais de 15 mil pessoas que assistiam a um de seus shows, e que finalmente puderam saber se o Elvis Presley realmente estava vivo e se apresentando na sua frente. E como vocês devem imaginar, a resposta é não era o Elvis. Não se tratava dele aí por trás daquela máscara e daquela voz que era tão parecida com a dele, mas sim um homem chamado James Rhodes Ellis, que não era um imitador do Elvis, mas tinha uma voz muito parecida, era quase idêntica mesmo, com o dono da gravadora Sun Records se utilizando disso para fazer de fato aí com que as pessoas acreditassem que fosse o Elvis. Essa era a intenção dele, para assim então ganhar muito dinheiro com essas gravações. E ganhou, né? Vamos lá entender o que aconteceu então, é uma história bem interessante. A verdade, né, como eu disse, é que o James Rhodes Ellis não era um imitador do Elvis e nunca quis ser, tá? Na verdade, ele nunca mesmo quis que as pessoas achassem que ele era o Elvis Presley ou algo parecido. Ele somente tinha uma voz muito parecida mesmo e também um sotaque parecido. Afinal, os dois eram do Mississippi. Mama don't like it, we'll comb my hair. Papa thinks I'm crazy. Inclusive lá em 78, tá? Quando ele ainda não tinha começado a se apresentar como Orion, mas já tinha gravado aquelas primeiras músicas lá com a gravadora Sun Records, que fez muita gente achar que era o Elvis, né? Fitas perdidas do Elvis. Ele lançou um disco, tá? Chamado I'm Not Trying to Be Like Elvis, que seria aí Eu Não Tô Tentando Parecer o Elvis. Isso pela gravadora Boblo Records, tá? Que não era muito grande também, ele não era um artista conhecido e assim o disco não fez sucesso. Então a mensagem dele não chegou no público
público em geral. Mas enfim, contando um pouco da história dele até ele chegar nesse momento, o James Rhodes Ellis sempre quis ser um cantor de sucesso. E desde lá o começo dos anos 60 já tinha começado a sua carreira cantando ali em algumas casas noturnas, essas coisas. Com ele chegando a gravar alguns singles de rockabilly ali por pequenas gravadoras e conseguindo chamar alguma atenção justamente por cantar de forma muito parecida com a do Elvis Presley. Mas assim, nada demais, tá? Coisa local ali mesmo quando as pessoas estavam ouvindo ele cantar. E dessa forma aí, fazendo esse tipo de apresentação aí em pequenas casas noturnas, ele ficou por anos. Enquanto ele fazia isso, tá? Em 1969, mais especificamente, um homem chamado Shelby Singleton tinha comprado a gravadora Sun Records, que era uma gravadora onde diversos dos grandes artistas aí dos anos 50, começo dos anos 60, tinha lançado aí os seus discos. E entre eles o Elvis Presley, como eu disse. Mas nesse momento a gravadora já não tinha mais os direitos autorais das músicas do Elvis Presley, elas tinham sido vendidas para a RCA. E assim o Elvis já não tinha mais nenhuma ligação com a Sun Records. Acontece que esse homem que comprou a gravadora, né, o Shelby Singleton, era meio que conhecido por fazer qualquer coisa por dinheiro. E foi em 1972 que ele recebeu as gravações de um artista chamado Jimmy Ellis, que era um apelido carinhoso do James Rhodes Ellis, tá? E que nessa época já fazia mais de uma década que tentava viver como um artista, mas ainda sem muito sucesso. E quando o Shelby ouviu as gravações dele, ele de fato achou que se tratava de gravações do Elvis. E ficou impressionado ao ver que na verdade era uma outra pessoa cantando com uma voz que era praticamente a mesma. E assim a Sun Records contratou aí o Jimmy Ellis para fazer parte do seu hall de artistas. E já pediu para que nesse momento ele gravasse algumas canções que tinham ficado conhecidas na voz do Elvis, pedindo ali para ele meio que tentar ficar o mais fiel possível ao material original. E assim foi feito. Ele gravou essas canções, mas aparentemente a princípio pelo menos era só um teste. Porém, essas gravações acabaram sendo lançadas aí pela Sun Records anos depois e logo em seguida da morte do Elvis Presley. E com o artista que cantou as músicas sendo creditado apenas como Friend. Com o Shelby Singleton fazendo isso mesmo para que as pessoas acreditassem que de fato era o Elvis cantando. E assim então vender aí mais dessas gravações. E até por isso, tá, que a RCA lá, que era a gravadora que tinha os direitos das músicas do Elvis, não pôde entrar com um processo contra a Sun Records por direitos autorais. Afinal, eles fizeram testes na voz e viram de que não se tratava do Elvis Presley cantando. Mas enfim, vem vendo então que isso tinha dado certo, que o Shelby deu o próximo passo aí nesse negócio de pegar gravações do Jimmy Ellis para fazer as pessoas acharem que se tratava do Elvis. E fez então ele gravar partes de músicas de outros artistas, como o Jerry Lee Lewis, por exemplo, e colocou essas partes aí da gravação do Jimmy em cima das gravações originais desses outros artistas. E lançou como se fosse uma parceria entre os dois. Como se fosse um material inédito, mas creditando aquele artista que parecia o Elvis cantando como Friend. Aumentando então ainda mais toda essa história de que poderia ser o Elvis cantando. E como isso fez ainda mais sucesso e portanto mais dinheiro, tinha chegado a hora do dono da gravadora dar o seu próximo passo. O ano era 1978 e ele tinha acabado de ler um livro chamado Orion, que contava a história de um artista muito famoso que forjou a própria morte. Assim então ele mandou o Jimmy Ellis passar a usar o nome Orion, gravar um disco e passar a se apresentar usando uma máscara no rosto, fazendo parecer que se tratava muito do Elvis Presley após fingir a sua morte. Aqui vale dizer que o Jimmy não queria fazer isso, tá? E ele também não concordava com essa história. Mas a princípio ele meio que foi chantageado pelo dono da gravadora, que deu duas opções a ele. Ou de fazer isso, né, que ele tava mandando, ou de voltar ao ostracismo por ser mandado embora da gravadora. E como ele queria ser um artista conhecido, ele acabou então topando. E com o passar dos anos, tá? E com o Orion aí já bastante conhecido e colocando milhares de pessoas para assistir seus shows, além da chantagem, né, ficou ainda mais difícil dele de revelar toda a verdade por conta da fama que ele tinha ganhado. Afinal, ele não queria abrir mão de tudo que ele tinha conquistado. Coisa que ele teve coragem de fazer apenas em 1983. Momento em que na frente ali de mais de 15 mil pessoas, ele tirou a sua máscara em cima do palco, acabando com os rumores de que ele poderia ser o Elvis Presley que teria forjado a sua morte. E assim, esse negócio de Orion, tá, realmente tava meio que bagunçando a cabeça dele. E por diversas vezes ele chegou a pensar mesmo em aposentar ali a sua máscara. Mas como eu disse, ele meio que ficava nessa aí com
medo de perder tudo que ele tinha conquistado ali com a sua voz. E ele entrou tanto nessa que por um tempo ele achou que realmente poderia ser um irmão perdido do Elvis. Muito por conta tanto da semelhança física como da semelhança das vozes entre os dois. Com ele chegando a fazer contas ali, né, envolvendo o ano de seu nascimento com o ano em que o pai e a mãe do Elvis tiveram uma briga. Meio que achando que ele poderia ser filho também, então, do pai do astro. Enfim, como eu disse, isso estava afetando bastante a cabeça dele. Acontece que essa revelação feita por ele no palco, né, depois que ele tirou a máscara, que inclusive tiraram foto e que foi divulgada, fez então o Jimmy de fato ser mandado embora da Sun Records e perdeu o contrato com a gravadora, assim como tinha sido prometido lá pelo Shelby Singleton. Inclusive, o próprio dono da gravadora diz que quando isso aconteceu, ele recebeu centenas de ligações aí de sócias do Elvis que queria continuar como Orion. Mas aí nesse momento tudo já tinha ido pelos ares, né? Então ele não topou. Mas enfim, voltando aqui, né? Depois disso, ainda assim, o Jimmy continuou aí gravando e se apresentando como Orion, mas sem a máscara dessa vez, né? Porém, isso não cativou o público. Ele até chegou ali a gravar covers do Elvis e de certa forma até mesmo a se comportar como um imitador do cantor de fato, coisa que ele nunca queria ter sido. Mas ainda assim não conseguiu retomar a carreira que tinha. Na verdade, a carreira dele foi por água abaixo mesmo. E assim, com o passar do tempo, a carreira musical dele chegou ao fim. Com ele fazendo shows ali para apenas algumas dezenas de pessoas, mais pro final dos anos 80, começo dos anos 90. Com isso, então, foi ainda nos anos 90 que ele abriu ali algumas lojas, né, de conveniência em rodovias e postos de gasolina para tentar sobreviver, né, seguir com a sua vida e tudo mais. Mas, infelizmente, isso também acabou sendo o motivo de sua morte, já que foi em 1998, durante um assalto que aconteceu em uma das lojas, né, a loja que ele estava, que Jimmy Ellis e sua ex-esposa, que trabalhava junto com ele, foram mortos a tiros. Com o Orion, então, que fez muita gente achar que o Elvis Presley não tinha morrido, falecendo com apenas 53 anos de idade. Mas deixando aí toda essa história pra contar, né? Mas então é isso, pessoal, esse vídeo aqui por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente, você conhecia essa história? Você já tinha ouvido falar do Orion aí, que fez muita gente achar que o Elvis estava vivo? E eu vou confessar que eu não conhecia antes de pesquisar, tá? Inclusive eu acho que essa não é uma história tão conhecida assim aqui no Brasil. Mas deixa aqui pra gente se você já sabia dele. Aqui do site estou deixando outros vídeos pra você assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!